Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória Oliveira Guimarães da Silveira. Sou aluna do 6º período das Faculdades Integradas Pitágoras e a pedido do professor Paulo Hermano estou gravando esse vídeo na matéria Direitos e Sucessões. Inclusive autorizo esse vídeo ficar no modo público. E hoje eu vou fazer apenas uma introdução no direito das sucessões. O que é a sucessão? É a transmissão de direitos e obrigações de uma pessoa, pode ser tanto física ou jurídica, para outra. E o direito das sucessões, o que vem a ser? O direito das sucessões é o conjunto de normas que regulam a transferência do patrimônio de alguém falecido para seus herdeiros, seja em virtude de lei, seja em virtude de ato de última vontade. E a sucessão, propriamente dita, é a transferência total ou parcial de herança por morte de alguém ou a um ou mais herdeiros. Qual o sentido subjetivo da sucessão? Direito por força do qual alguém recolhe os bens da herança. Qual o sentido objetivo? Universalidade de bens do de cujas. E o que vem a ser sucessão legítima? É aquela que passa o patrimônio às pessoas indicadas na lei, obedecendo à ordem de vocação hereditária. E a sucessão testamentária, o que vem a ser? É aquela que se faz em decorrência e em cumprimento de ato de última vontade deixado pelo de cujas, testamento. O testador pode dispor sobre seus bens apenas no que tange a cota disponível, ou seja, 50%, devendo respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Agora eu vou explicar um pouco melhor sobre as espécies de sucessores. Primeiramente, os herdeiros são aqueles que recebem a herança a título universal. Podem ser herdeiros legítimos, que, no caso, são herdeiros por força da lei. São os descendentes, ascendentes, cônjuges, os companheiros e os colaterais até 4º grau. Os herdeiros testamentários ou instituídos recebem por força de testamento. Legatários são aqueles que são contemplados em testamento com coisa certa e indivisível. Herdeiros necessários são aqueles que têm direito a uma participação mínima na herança, legítima no caso, e que só podem ser excluídos excepcionalmente. São os descendentes, ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Isso tudo está regulado pelo artigo 1845 do Código Civil. E, quando há herdeiros necessários, a pessoa só pode dispor da metade da herança. Facultativos. Os herdeiros facultativos são aqueles que podem ser excluídos pela simples vontade do morto, sempre que esse dispuser da totalidade de seu patrimônio sem os contemplar. São os colaterais até 4º grau e o companheiro sobrevivente. Como que é feita a composição da herança? 50%, vamos supor que seja 100% todo, né? Lógico. 50% é a parte legítima, ou seja, destinada para os herdeiros necessários. E quem são esses? Os descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. A parte disponível, que é o restante que sobra, né, os 50%, o testador pode dispor para ele quem quiser. A herança é o patrimônio do autor da herança, do de cujos, composto pelos seus bens, direitos e dívidas. O que são essas dívidas? As obrigações. As características da herança são bem imóvel, por disposição legal. A cessão de direitos hereditários requer escritura pública e autorização do cônjuge. A herança é também indivisível,
de forma que antes da partilha, aplicam-se as regras do condômino. Qualquer herdeiro tem legitimidade para defender a coisa toda. A abertura da sucessão ocorre no momento da morte do testador. Primeiro, para a gente entender um pouco melhor, eu vou explicar o direito da saicínio, que é quando a morte produz a devolução sucessória, havendo a transmissão de toda a posse e propriedade dos bens da herança aos herdeiros. Quais são as vantagens? Se os herdeiros são proprietários, podem ceder suas cotas e, se são possuidores, podem ajuizar ação possessória para proteger os bens da herança. Onde que vai ocorrer o local da abertura da herança? Como regra geral, utiliza-se o último domicílio do falecido, mesmo que a morte tenha se dado em outro local. Porém, o Código Civil comporta algumas exceções. Por exemplo, no local da situação dos bens da herança e também no local do óbito, se possuía bens em locais diferentes. E quem possui a vocação hereditária? Primeiro, a vocação hereditária é a capacidade ou legitimação para suceder. É a aptidão genérica para receber a herança. Como regra geral, a legitimação para suceder equivale-se à ideia de personalidade jurídica. Logo, podem receber por herança pessoas naturais vivas quando da abertura da sucessão e pessoas jurídicas existentes quando da morte. Regras especiais. Situação em que não haja personalidade jurídica, mas existia legitimação sucessória. No caso do nascituro, no caso dos herdeiros esperados ou prole eventual, de pessoa indicada pelo testador, o artigo 1800, parágrafo 4º, dispõe que será de 2 anos o prazo para a espera da concepção à morte, a contar da morte. E, além do mais, pessoa jurídica a ser instituída sobre a forma de fundação. Quem são as pessoas excluídas da sucessão? São as pessoas que, embora tenham aptidão genérica para suceder, são excluídas de uma determinada herança. Pessoas elencadas no artigo 1801, impedidas de receber por testamento porque participaram de sua elaboração, por indignidade, pena civil que consiste na exclusão do sucessor que tiver praticado algum dos atos de ingratidão previstos na lei, e deserdação, exclusão do herdeiro necessário por força de testamento que indique expressamente uma das causas previstas em lei. E a aceitação? Será que todo mundo é obrigado a aceitar a herança? A aceitação da herança é o ato pelo qual o herdeiro concorda com a transmissão ocorrida no instante da morte, confirmando-a. Quanto ao modo de manifestação, ela pode ser expressa, ou seja, feita por escrito, tácita, o simples comportamento daquele que o aceitou já configura a aceitação. Ou presumida, silêncio do herdeiro quando provocado por qualquer interessado a dizer se aceita ou não. Quanto à titularidade do direito de manifestação, pode ser direta, o direito é do próprio herdeiro, ou indireta, que ocorrerá em 2 casos. O herdeiro morre antes de manifestar se aceita a herança. O direito passa a seus herdeiros. O herdeiro renuncia, causando prejuízo a seus credores. O direito de aceitar passa aos credores, no prazo de 30 dias. Quais são as características da aceitação? É um ato unilateral, ou seja, depende de apenas uma pessoa. Ato não receptício, não depende do conhecimento de ninguém para que gere efeitos. Ato indivisível, não pode ser parcial. Ou você aceita a herança no todo ou não aceita nada. Ato puro e simples, não se sujeita a termo ou condição. Ato irretratável, que não admite arrependimento.
Renúncia à herança, ato pelo qual o herdeiro abre mão do direito hereditário. O herdeiro é tratado como se nunca tivesse existido. Quais são as características da renúncia? Características. Além daquelas relativas à aceitação, a renúncia é considerada ato formal ou solene. Só pode ser manifestada por instrumento público ou por termo nos autos do inventário. Pode ser própria, abdicativa ou imprópria, in favorem. Bom, pessoal, eu só dei uma iniciação mesmo. Por hoje é só. Obrigada por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.